pessoal, vocês estão bom? Tudo jóia por aqui, tudo show de bola. E hoje vocês vão estar vendo um pouquinho sobre a palestra do Geraldo Chavarria e do Evandro Fagan. Então bora pro vídeo. A gente vê bastante o Geraldo Chavarria falando aí sobre estruturação de planta, né? A importância para se aumentar as altas produtividades aí na nossa lavoura. A gente pode ver aí que ele mostra uma planta que foi feito lactofen, que é um produto para estar travando essa soja, que é aí que mostra nas fotos ali, onde foi feito lactofen e onde não foi feito lactofen, que tem uma planta mais estruturada, a gente vê deposição de gotas de pulverização. A diferença que a gente tem da sobreposição de gotas aí na pulverização. Então é interessante ver a estruturação de plantas como uma boa melhora na nossa pulverização. Porém, não é simples assim de estar se fazendo esse travamento ou essa estruturação de planta, né? Mas é interessante estarmos testando e vendo aí os resultados, né, que isso traz. Ali tá no papel que a gente chama de papel hidrossensível, né, que ele, assim que recebe a gota de água da pulverização ou de qualquer coisa, ela fica marcada, né, e dá para ver a diferença disso no gráfico aí presente. A gente vê também ali a deficiência de cobre, dá para ver no DRIS ali a deficiência de cobre, né, no campo, né, a gente consegue ver aquele tipo de folha, parece uma barriga assim, né, forma uma barriga e uma ponta. Então é assim que se identifica a deficiência de cobre no campo. Eu vou estar mostrando mais para frente como que é, né, mas a gente fez até um experimento de cobre pensando nisso, né, mas devido ao time de aplicação e talvez o tipo de produto não teve tanta eficiência assim na melhor produtividade, né? Mas é interessante a gente estar observando os detalhes, que ou seja, a planta fala com a gente, né? Só a gente tá olhando para ela, né? E a gente pode ver nessa foto aí como que é a deficiência de cobre. Ele fala bastante sobre a melhoria aí da nutrição de cobre nas nossas lavouras. Realizado esse experimento, o que nós testamos? Nós fizemos uma citocinina isolada, nós fizemos 3 hormônios, o produto comercial aqui com 150 ml, 3 hormônios aqui 500 ml, um inibidor da mobilidade de auxina aqui com 300 ml, 20 ml de 2,4-D, Etefon e lactofen, chegando ali nos 140, certo? Beleza. Dentro dessa lógica, essas são as médias que nós chegamos, e uma coisa que fica muito clara é que sempre os produtos dentro de uma linha hormonal, sobretudo gerando aquilo que eu comentei no princípio, um desbalanço e incremento da citocinina, ou de maneira isolada, ou tendo 3 hormônios e mais citocinina, ou inibindo a auxina e aumentando a expressão da citocinina, as respostas foram mais efetivas. E aí eu vou para essas variáveis, então aqui isolada e 3 hormônios 3 e 6, e aqui essas variações. Não sou nada empolgado, já fui, se eu tivesse há 10 anos atrás e vocês me perguntassem qual é a melhor ferramenta para travar soja, eu falaria cobra, não é? Mas hoje ainda pode ser se eu estiver em Abelardo Luz, se eu estiver em Campos Novos, em algumas situações particulares. Mas a soja não aguenta mais esse nível de estresse em função do maior potencial produtivo e as variáveis e condições ambientais que são mais críticas. Aí nós pegamos esses resultados e um detalhe importante a olhar, certo? Aqui se fala um pouco, até passou ali um produto. Então, dentro dessa dinâmica, o que eu quero enfatizar? Todas as ações hormonais, toda vez que eu tiver mais potencial produtivo, a resposta é maior. O que eu fiz aqui? Eu separei os locais por potencial produtivo, certo? E esse é um detalhe importante. Quando eu vou para essa brincadeira aqui mais bruta, o que acaba acontecendo?
Para essa brincadeira mais bruta, eu tenho lá os potenciais em áreas de alto potencial, mas ao mesmo tempo eu vou gerar estresse em outros pontos que não vale a pena mexer com essa ferramenta. Aí observem aqui a avaliação econômica. Então nós tivemos uma diferença estatística, não é? Onde sobretudo a citocinina isolada e 3 hormônios numa dose maior foram as melhores respostas. Mas quando eu vou para a parte econômica, como é que eu fiz o trabalho aqui? Eu vejo em 5 pontos pelo Brasil, valores, faço uma média desses valores dos produtos, fiz uma média entre os amigos aqui, consultores do Brasil, para ver o que sairia o custo de uma aplicação, coloquei a R$50 e a R$120 a soja. Então esse trabalho ele demonstra que existem determinados manejos que eles vão entregar potenciais, não é, de retorno econômico efetivo. Então faz sentido, mas imagina se eu tenho uma soja tipo 2, que ela é molengona do meio para cima, e eu estou fazendo uma aplicação no V3, o que vai acontecer? Eu vou gastar dinheiro, porque não é ali a dor, certo? Então, entendendo dessa percepção, a gente é mais assertivo. Observa aqui em 1000 hectares, não é? Observem o quanto que a gente tem de retorno econômico, e observem essa linha de entrega. Ó, o que eu coloquei R$1, quanto que retornou? 4,5. Coloquei R$1, 2,3, 2,4. Então sim, tem potencial efetivo nesse contexto. Sobre o Evandro Fagan, ele pregou mais ou menos a mesma ideia, né, que é a estruturação de planta. O quanto isso é importante. A gente consegue ver várias fotos aí que mostram a planta bem estruturada, engalhada, com mais vagem, a diferença produtiva que isso traz para a gente, inúmeros e muitos benefícios, e os tipos de produtos que eles estão utilizando para fazer essa estruturação de planta, esse travamento de planta, né? Então é bem interessante estar sempre analisando isso como um todo, né? A responsável por absorção de água, nutrientes, sinalização e assim por diante. O interessante, pessoal, é que a planta potencializa isso nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas nós temos 60% da energia indo para a raiz. Quando que eu estimulo o crescimento de raiz? Tratamento de semente, suco de semeadura. É quando a planta tem maior capacidade disso. Qual o hormônio que faz isso? A auxina. A gente vai ver que tem outros hormônios que ajudam nesse processo também. Quanto maior o alicerce da minha casa, mais andares eu posso construir. Então, pegando o gancho do professor Chavarria, quanto mais raiz, mais citocinina é produzida. Citocinina aumenta a produção de estrutura de parte aérea, aumenta o número de ramificações, aumenta a quantidade de folhas. E por isso, nós temos o que nós chamamos de caixa produtiva. O que é caixa produtiva? Número de nós, folhas alimentando esses nós. Todos os nós vão ter flores? Não necessariamente. Então nós temos uma caixa produtiva. Isso vai virar potencial? Ou isso vai ser definido como produção? Não sei. Porque vai depender de quanto fixar, se essas vagens vão encher, e no final da vida da planta, ainda ela tira o que está dentro da folha que é móvel e manda para os órgãos que nós chamamos de órgãos drenos prioritários, que são os filhos ou, nesse caso, as sementes da planta. Perfeito. Então vamos começar pelo primeiro ponto, pessoal. O que eu posso entender sobre crescimento radicular? Bom, nesse sentido, nós sabemos que nós temos vários produtos hoje para estimular crescimento de raiz. Extratos de algas, extratos vegetais, zinco por induzir produção de triptofano, estabilizar a auxina. Mas o nosso foco aqui é mais hormonal. Então, a auxina é o principal hormônio que estimula o crescimento de raiz. Ele induz a diferenciação lá de pequenos meristemas que formam raízes laterais. Mas também se sabe que os bracinosteroides é um grupo de hormônios que estimula tanto o fluxo de auxina como a potencialização do efeito auxina.
Nós sabemos, pessoal, que o etileno é um hormônio que inibe a auxina, então ele reduz o crescimento de raiz. Quando eu aplico poliaminas, eu aumento o efeito de enraizamento, porque um dos motivos que na síntese de poliaminas existe uma competição pelo mesmo precursor, então eu reduzo a síntese de etileno. Além disso, giberelina é importante porque ela vai alongar, além da germinação, ela vai alongar as raízes. E nós temos as estrigolactonas. O que elas fazem? Elas também têm uma ação interessante junto com a auxina, por isso que é o hormônio principal. Mas esse hormônio, pessoal, no futuro, ele vai ter uma importância ainda maior, porque ele é o grito que a raiz dá para chamar micro-organismo. Ele é um dos principais hormônios que induz formação de micorrizas ao redor das raízes e principalmente contaminação por fungos de efeito benéfico. Então isso daqui, em poucos anos, isso aqui vai ser uma ferramenta extremamente importante para nós. Então, olhando dentro desse aspecto, pessoal, nós já observamos algumas coisas, né? Bracinosteroide mais auxina, mais giberelina, mais citocinina e ele puro. Nós sabemos que a auxina faz isso? Sabemos. Mas nós já começamos a entender que existe um outro grupo de hormônio pouco falado no Brasil, mas fora do Brasil já é bem mais entendido, que tem essa capacidade, pessoal. Nós já estamos fazendo alguns trabalhos de laboratório. Ele causa um certo alongamento do hipocótilo, porém, o crescimento radicular é bem interessante. Mas além disso, pessoal, eu queria chamar a atenção de outro fator. Nós estamos esquecendo que não é só o hormônio sintético que tem efeito na planta. Nós estamos trabalhando com vários produtos que induzem a planta a produzir hormônios. Então nós temos aqui micro-organismos, bacilos, nós temos bactérias de ação de redutor de estresse hídrico, extratos de algas, hormônio sintético e substâncias úmidas. Quando nós misturamos essa história com o azospirilo, o azospirilo é um potente enraizador de planta, pessoal, ele induz uma produção alta de auxina. O que acontece? Em certos produtos, em certas concentrações, o efeito auxínico é tão grande que ele diminui o efeito do sistema, quer dizer, diminui o crescimento radicular, causa uma overdose hormonal. E se eu tirasse o azospirilo e mantivesse só o produto? Pessoal, isso aqui nós estamos vendo em vários anos. O que acontece? Qual que é o melhor, qual que é o pior? Não é esse o nosso objetivo aqui. O objetivo é entender que eu tenho potencializadores de produção de hormônio. Quando eu misturo dois produtos que induzem a planta a produzir, eu posso ter uma overdose hormonal. Isso é um tema que nós vamos falar no nosso evento que a gente vai fazer dia 9 de setembro lá em Patos de Minas. Mas eu queria trazer para vocês que não apenas você aplicando o sintético, mas quando você aplica micro-organismos ou substâncias que amplificam isso na planta, o efeito também é negativo. Então esses são trabalhos que nós temos de pelo menos 3 a 5 anos, junto com a SNP e junto com o pessoal da C3. Lembrando, cada experimento desse, pessoal, são 10 repetições. Então são trabalhos de uma grande quantidade de repetições. Mostra a campo, né, a diferença de lados a lados, onde foi feita a estruturação de planta e onde não foi feito, né, que a gente consegue ver no visual onde está com mais estresse hídrico e onde não está. E é interessante que onde foi feita a estruturação de planta, o estresse hídrico, a planta está aguentando muito mais tempo verde, né, deixando aí uma planta muito mais tempo saudável. E no final um resultado produtivo maior, que até mostra aí, né? A gente vê um experimento de vaso, que ele disse que ficou meio que sem querer no laboratório, o fim de semana lá, né? Esqueceram de irrigar. E onde não foi feito a estruturação de planta, a gente consegue observar que a planta está totalmente debilitada. E onde foi feita a estruturação de planta,
ela está completamente muito mais saudável. Esse trabalho foi conduzido da seguinte forma: eles irrigaram, passou o fim de semana sem irrigar. Após esses dias sem irrigar, sem molhar, foi irrigado novamente. E aí foi tirada essa foto depois da irrigação. Então teve o estresse hídrico, chegou a água e após isso foi tirado a foto. É interessante ver o que isso realmente nos impacta na prática. No final, pessoal, a gente teve uma palestra que foi da soja voltada na cultura da cana, que é a maior parte da soja plantada no nosso estado. Vocês vão estar acompanhando esse ano outra área de reforma de cana. Tem vídeo aí no canal da área anterior, né, de reforma de cana. Vocês podem voltar lá e ver. E aí vai estar aparecendo algumas imagens, né, que vai estar mostrando sobre o sistema plantio direto, como veio crescendo, melhorias do manejo, porque é um manejo completamente diferente. É um tipo de plantio completamente diferente. É todo um conceito diferente, um pouco diferente, né? Outro trabalho que a gente viu é a importância do sistema plantio direto na cultura da cana, né? Ou o revolvimento mínimo, um solo descompactado com palhada, né? Ou seja, um subsolador que revolva pouco solo. A gente vê ali alguns tipos de plantadeira que tem uma botinha com potencial de aprofundar mais, ou seja, precisa de um trator mais potente. E mostra ali um plantio feito no disco e na botinha. A diferença dá para vocês verem aí, onde foi feito o plantio no disco, um sistema radicular muito mais superficial, e onde foi feito o plantio com a botinha, um sistema radicular muito mais profundo e muito mais resiliente para aguentar o estresse hídrico, explorar melhor o solo e garantir uma melhor produtividade, pessoal. Então isso é importantíssimo, vale estudar. Soja e milho safrinha. E a sequência de baixo é uma usina do Vale do Paranapanema, que planeja a reforma já no primeiro semestre, de forma que é possível, no sistema de meiose, fazer o plantio de uma planta de cobertura antes da soja que vai entrar no verão. Quer dizer, no mesmo período da reforma, você acaba tendo duas atividades, melhorando o perfil de solo e todas as variáveis. Mas a gente não vai ter tempo para explorar, mas o planejamento e entender como funciona o sistema de produção de grama hoje é um aspecto crítico. O segundo é o seguinte: você pega a área de palha e aí você toma a decisão de preparar o solo porque você acha que não dá certo plantar ou por alguma razão que a gente vai externar logo adiante. O que acontece? A área de cana foi sistematizada para colheita e os terraços foram afastados. Isso é um conflito muito grande no setor. E aí, meu filho, pega um ano igual a safra passada, não tem terraço que segure isso. E o seu custo de produção vai embora, né? Chegando a problemas muito sérios aqui em São Paulo. A gente tem região que o nosso órgão de fiscalização, que é a Defesa Agropecuária, aplica essa lei. São Paulo e Paraná são dois estados que têm legislação para fiscalização de uso e manejo do solo. E, veja lá, não é o proprietário da terra, é o responsável técnico da unidade, pode ser o gerente. Então, erosão nessa parceria é um terror para os gerentes agrícolas, porque isso bate lá em cima no departamento jurídico de um grande grupo e os caras voltam lá para a agrícola e falam: gente, vocês são agrônomos, vocês fizeram conservação do solo, só que é aquela coisa, não combinou com os russos, porque enquanto tinha cana crua não tinha erosão. A hora que você arrenda para o amendoim e para a soja, a catástrofe aparece. Então, onde é problema de erosão em cana? Na reforma. Por isso que plantio semear direto é uma estratégia, um ponto muito importante. Segundo ponto, e aí a gente tem que ver essa geringonça funcionando, né? Gente, essa vai ser uma safra que os fenófilos está pegando. Então você conhece produtores que sabem fazer soja na palha, certo? Mas não estão conseguindo achar área na palha porque os fenófilos, essa é uma das ferramentas, que é um destruidor mecânico. Fernando teve problema. Como é que você vai pegar uma máquina que está regulada para cortar palha, para plantar numa terra que você passou quase uma enxada rotativa em cima da linha e a entrelinha você não tem preparo nenhum. Então a máquina não vai conseguir ter um desempenho adequado para trabalhar. Então, esse é um problema sério que tem dificultado o crescimento, muitas vezes, da construção do plantio direto. Compactação.
É importante porque não dá para negligenciar. São 350 toneladas de carga durante 5 cortes entre colhedora e transbordo, muitas vezes passando 2 vezes o pneu no mesmo lugar. Então, qual que é a saída para conviver com isso? O setor sabe muito bem e tem adotado controle de tráfego. Então, bitola de 3 metros, plantando 2 canteiros de 2,40 metros e você deixa a teoria da pista, vai passar o rodado sempre no mesmo lugar. A pergunta é, quando você arrenda para soja, você vai usar a mesma bitola? As usinas que estão plantando soja por conta própria estão tentando fazer isso. Mas o parceiro que vai arrendar uma área, como é que faz? Você vai ver, já viu lavoura aqui, onde tem controle de tráfego? Você vê soja alta, soja baixa, soja alta, soja baixa. Por quê? Você tem que acompanhar aquele controle de tráfego. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, ó, mostra bem ali a linha da meiose, e você vê uma passada da semeadora com 11 linhas. Do lado direito você vê que a soja no final do ciclo está mais verde, enfolhada. Ali ela pegou a faixa com palha. E a parte perto da cana é onde você prepara o solo para fazer a linha mãe da meiose. Então, ali está invertido a raiz. A raiz maior está na cana, perto da cana, onde preparou o solo. Então, preparou o solo, a raiz da soja cresceu, e a raiz mais atrofiada é a área que a soja está mais verde. E olha que você pega na produtividade isso aqui. Então, dizer que compactação não afeta a produtividade da soja, a gente está enfiando a cabeça dentro do buraco. Então, é um problema sério. Para isso, a gente tem que achar estratégias para compartilhar isso daí. Eu não vou entrar em detalhes no aspecto de fertilidade, porque tem um colega muito mais competente que eu para falar sobre isso, né? E é um aspecto crucial, mas o crucial é que vai falar sobre o tema, certo? Mas o que eu quero é só levantar a bola para a gente começar a refletir. Gente, aquele perfil que a gente está vendo ali é uma cana num latossolo vermelho em Jardinópolis, com 7 cortes mecanizados. E o que a gente vê no latossolo, que é bastante uniforme nos primeiros 10 centímetros, escurecido? Matéria orgânica. Até didático para falar para aula de ginásio isso aí. O que a gente faz para responder aos problemas que eu apresentei anteriormente, inclusive incorporar corretivo? Eu tenho que preparar. E aí eu perco, e aí você fica no dilema de Salomão, né? Esse aqui é a cabeça ou o corpo? Você quer manter matéria orgânica? Ou você quer resolver os problemas que a gente está encontrando no setor? E quando você aposta que a palha é importante ser mantida, mesmo com os problemas que a gente sabe que vão acontecer, a gente vê isso, ó, palha de 5, 6, 7 cortes, e quando a soja entra em senescência, você coloca um material de baixa relação CN para ajudar a decompor, e hoje se fala tanto em solo saudável, isso aqui é o combustível para o solo saudável. E olha lá os dados em verde e amarelo. Quando você associa nos primeiros 7 anos, dados do nosso ensaio lá, 7 anos de cana crua com semeadura direta e plantio direto de cana na sequência, você aumenta a taxa de sequestro de carbono de 1 tonelada a mais por hectare por ano. A gente precisa atualizar esses dados, vamos ver se pega alguma ajuda dos universitários para ajudar a gente, porque eu não tenho cabeça mais para ficar trabalhando com esses dados, precisa de um estudante bom para ajudar nós lá, viu, pessoal? Mas é isso. 6º ponto, semeadora, requisitos da semeadora. Se pegar, eu fiz uma linha histórica ali, né, no tempo. Lá em 1997, eu vou falar os nomes, mas sem vínculo nenhum comercial, tá? Mas dando crédito. Primeira máquina lá atrás foi aquela que o Oswaldo Tanimoto sugeriu de colocar um disco de 20 polegadas para trabalhar em palhada de cana. Era uma máquina exata da Jumil. Depois, em 2005, saiu a Par 3600 da Semeato, que tinha o sistema guilhotina. Então, pessoal, se vocês gostou do vídeo, já mete o dedão nesse joinha, comenta e principalmente, hein, compartilha esse vídeo com seu amigo
para ele ficar sabendo das novidades que teve lá. E o próximo evento ocorrerá em 2028, então se programe para estar presente lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.